Vamos girar o assunto agora no Morning Show, ainda nesse começo de programa. O mundo jurídico e político está reagindo nessa manhã às informações divulgadas pelo The Intercept Brasil. O site começou a publicar reportagens denominadas As Mensagens Secretas da Lava Jato. A série traz à tona conteúdo extraído de aplicativos de mensagens privadas envolvendo integrantes da força-tarefa da operação. Foram publicados diálogos entre o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. Segundo o The Intercept, as conversas fazem parte de um lote de arquivos enviados por uma fonte anônima há algumas semanas. Em 3 atos, o conteúdo mostra trechos de mensagens trocadas nos últimos 2 anos pelo aplicativo Telegram. Em uma das mensagens, em uma das passagens, a troca de mensagens teria se dado dias antes da apresentação da denúncia contra Lula, no caso do Triplex no Guarujá. Dallagnol se mostrava preocupado com o teor da acusação e a posterior repercussão do caso. Aspas aí. Falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal e indícios frágeis. Então, é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as coisas e as respostas ajustadas e na ponta da língua, escreve Dallagnol. Em outro trecho, procuradores da Lava Jato reagem ao pedido da Folha de São Paulo para entrevistar Lula na prisão, durante a campanha presidencial. As procuradoras Laura Tessler e Isabel Groba se mostram revoltadas e em uma delas se manifesta usando o termo mafiosos. As mensagens mostram também um aparente receio com uma eventual eleição de Fernando Haddad, do PT. Em relação a Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, então juiz no Paraná, o procurador reclama das críticas da imprensa após a apresentação da denúncia contra Lula, aquela do PowerPoint. O então juiz tranquiliza, aspas novamente. Definitivamente, as críticas à exposição de vocês são desproporcionais. Siga firme, fecha aspas, diz o Sérgio Moro. Em um outro diálogo entre os dois, o site dá a entender que houve a interferência na investigação. Em uma das conversas que ocorreu depois da decisão do Supremo de soltar Alexandrino Alencar, então diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, é possível ler o seguinte. Deltan Dallagnol escreveu para Sérgio Moro, aspas, caro, STF soltou Alexandrino. Estamos com outra denúncia a ponto de sair e pediremos a prisão com base em fundamentos adicionais na cota. Seria possível apreciar hoje? Moro respondeu, não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia, fecha aspas. Após a conversa, o coordenador da Lava Jato comunicou aos colegas a posição do juiz. Ainda no aplicativo de mensagem, um mês depois, o atual ministro questiona o procurador sobre a iniciativa de recorrer das condenações. Enquanto Dallagnol tenta impedir a execução da pena, o magistrado pensava o oposto. Já em 21 de fevereiro de 2016, em mensagem direta ao procurador, Sérgio Moro sugere uma inversão na ordem de 2 operações que estavam planejadas pelo Ministério Público Federal. O site The Intercept Brasil alega que mais reportagens serão veiculadas e que possui chats, áudios, vídeos, fotos e documentos como material. Vamos lá, Vini, vamos tratar da repercussão desse caso. É um caso que traz uma movimentação no setor jurídico e no setor político brasileiro nesse início de semana, né? Caiu aí, né, nas mídias e no próprio Intercept, publicado aí durante esse fim de semana. Vamos lá, o que dizem aí Sérgio Moro e o Ministério Público Federal, mais especificamente aí na Força Tarefa, a respeito desse caso divulgado pelo site The Intercept Brasil? E logo depois da divulgação da reportagem, várias hashtags no Twitter acabaram sendo impulsionadas, como hashtag Vaza Jato, hashtag Eu Apoio a Lava Jato, hashtag Eu Apoio o The Intercept. Então a repercussão acabou sendo enorme e o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, fez um tweet acompanhado de uma nota oficial. No tweet ele fala que é muito barulho por conta de uma publicação por site de supostas mensagens obtidas por meios criminosos de celulares
de procuradores da Lava Jato. Leitura atenta revela que não tem nada ali, apesar das matérias sensacionalistas. E na nota oficial que ele divulgou, ele também complementa, dizendo que sobre supostas mensagens que me envolveriam, publicadas pelo Intercept, lamenta-se a falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores, assim como a postura do site que não entrou em contato antes da publicação, contrariando a regra básica do jornalismo. Quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Então essa foi uma nota oficial publicada pelo juiz Sérgio Moro. O Deltan Dallagnol também divulgou uma nota que, na verdade, ele compartilhou a nota emitida pelo Ministério Público Federal, que diz o seguinte, Edgar, que seus membros foram vítimas de ação criminosa de um hacker que praticou os mais graves ataques à atividade do Ministério Público, à vida privada e à segurança de seus integrantes. Eles afirmam que há tranquilidade de que os dados eventualmente obtidos refletem uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade e de forma técnica e imparcial. Eles emitem uma preocupação em que, uma vez ultrapassado todos os limites de respeito às instituições e às autoridades constituídas na República, é de se esperar que a atividade criminosa continue e avance para deturpar fatos, apresentar fatos retirados de contexto, falsificar integral ou parcialmente informações e disseminar fake news. Por fim, os procuradores da Lava Jato em Curitiba dizem que mantiveram ao longo dos últimos 5 anos discussões em grupos de mensagens sobre diversos temas, alguns complexos, em paralelo a reuniões pessoais que lhes dão contexto. Vários dos integrantes da Força Tarefa de Procuradores são amigos próximos e, nesse ambiente, são comuns desabafos e brincadeiras. Muitas conversas sem o devido contexto podem dar margem para as interpretações equivocadas. A Força Tarefa também lamentou profundamente pelo desconforto daqueles que eventualmente tenham se sentido atingidos. Aí no mais eles falam em prestar todos os esclarecimentos, em não se dobrar à invasão ilegal e extorsão e continuar o trabalho. E também repudiam, como fez o juiz Sérgio Moro, o fato de não terem sido procurados pela reportagem do Intercept. Depois, um pouco mais tarde, Edgar, a Força Tarefa da Operação Lava Jato também emitiu uma outra nota com 8 pontos de defesa. A nota diz mais do mesmo que já havia sido divulgado, mas um ponto é importante, que diz o seguinte: a imparcialidade da atuação da Justiça é confirmada por inúmeros pedidos do Ministério Público indeferidos, por 54 absolvições de pessoas acusadas e por centenas de recursos do Ministério Público. Além disso, todas as decisões proferidas submeteram-se à revisão de instâncias judiciais superiores e independentes. Nós tivemos também a repercussão do outro lado. O perfil do Twitter, a conta do Twitter do ex-presidente Lula, acabou divulgando ali uma nota oficial afirmando que todos os detalhes ali apresentados pela reportagem já haviam sido incluídos nos processos de defesa do ex-presidente e que eles relatam ali também outros atos que, segundo eles, demonstram ilegalidade e intimidação. A nota complementa: ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e a negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente, assim como o reconhecimento mais pleno e cabal de que ele não praticou qualquer crime e que é vítima de lawfare, que é manipulação das leis e dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política. E para finalizar, nós temos também o tweet do ex-candidato à presidência Fernando Haddad, que também foi mencionado pela reportagem, no qual afirma que houve ali uma combinação para que o ex-presidente Lula não desse uma entrevista, o que beneficiaria
a candidatura dele, e o Fernando Haddad pelo Twitter se manifestou dizendo que podemos estar diante do maior escândalo institucional da história da República. Muitos seriam presos, processos teriam que ser anulados e uma grande farsa seria revelada ao mundo. Vamos acompanhar com toda cautela, mas não podemos nos deter. Que se apure toda a verdade. Tem uma coisa que a gente tem que pensar, que isso vai durar muito, né? Essas revelações aparentemente vão vir ao longo de vários dias, porque são 1.600 horas de áudio, pelo menos, de vídeo e tudo mais. Deixa eu convocar o Zé Maria para repercutir também esse assunto lá em Brasília. Como é que isso tomou Brasília, Trindade? Conta pra gente. É uma questão que, como eu falei no início do programa, é a justiça que tá em jogo ali, hein, Zé? Como é que as partes reagiram aí? Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia. Fefito tem razão. Todo mundo entende que isso é apenas o início, que existem vários documentos e o Ministério Público até, nesta nota, lida aí pelo Vina, aplicou uma espécie de vacina, indicando que já espera outros vazamentos de documentos e diálogos. Olha, são 3 repercussões aqui. A primeira, a repercussão jurídica. Os ministros do Supremo olharam aquilo com uma certa distância. O primeiro a falar foi o ministro Marco Aurélio, dizendo que mostra que essas conversas indicavam que uma falta de equidistância da justiça. Ele quer dizer o seguinte, que o juiz não pode se aproximar tanto do Ministério Público e da investigação, né, sob o ponto de vista do lado jurídico, né? Mas, juridicamente, há um entendimento de que isso não atrapalha, que isso não interfere e que as decisões estão todas mantidas. E muitos analisam aqui que dificilmente essas provas poderão ser usadas juridicamente. São imprestáveis juridicamente diante da origem das provas, né? Através de um crime, através de uma abertura ilegal de um sigilo. Então, essas provas nunca podem ser usadas juridicamente. Haverá tentativa. E a defesa do ex-presidente Lula já confirmou que vai tentar usar essas provas, inclusive no Tribunal Internacional. Esse é o lado jurídico. Politicamente, no Congresso Nacional, já está sendo formado um grupo para levar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para explicar essas falas e explicar essas argumentações e troca de informações e até de orientação ao Ministério Público. E aí vem uma terceira repercussão, que é o leigo. É aí que todo mundo avalia de que há um estrago muito grande, porque mostra para o leigo, né, de que havia uma combinação, havia um entendimento para condenar o ex-presidente Lula e também políticos em geral que ainda não apareceram e que devem aparecer nas próximas postagens ou quando aparecerem mais mensagens. Então são essas 3 repercussões. Edgar, é o seguinte, quando você vê de uma forma explícita o diálogo, até assusta, mas todo mundo aqui sabe que isso acontecia. Trata-se de uma força-tarefa. Quando é força-tarefa, há uma combinação, há um entendimento geral de que a lei tem que ser aplicada com a colaboração de cada um. Nós já falamos aqui, a força-tarefa, ela é composta, todo mundo vê muito a Polícia Federal chegando e tal, mas tem também auditores da Receita Federal, que isso é muito importante, eles fizeram um trabalho muito importante, a Polícia Federal, Ministério Público e o juiz Sérgio Moro. Não foi à toa, ele não apareceu de dia para a noite. Ele orientou-se um grupo importante que quebrou parâmetros e foi possível que a Lava Jato fosse adiante. Então não há surpresa. A surpresa é a crueza do diálogo, isso assusta principalmente o lado leigo, que é a disputa de todos por aqui. Mas força-tarefa é isso mesmo, é colaboração, cada um do seu lado. E a questão, Zé, embora você tenha usado o termo leigo aí, que assusta, né? Mesmo a alegação de estar fora do contexto, que são informações que não têm a força jurídica, como você colocou, talvez não possam nem ser usado quanto a isso, e mesmo fora de contexto, como alega o Sérgio Moro e o próprio boletim emitido pelo Ministério Público Federal, a conversa existe.
né? O trecho, a fala e a frase são... Os trechos que tem ali são muito claros. Em vindo à tona, isso caminhando, e essas coisas forem sendo cada vez mais expostas, coloca uma questão, dá uma força, inclusive, para os adversários políticos seguirem falando e criticando no mínimo, aí, pelo que se tem até agora, uma decisão direcionada do juiz, que, como disse o Marco Aurélio Mello que você trouxe, deve manter um distanciamento aí dos fatos, e se só agir mediante a provocação, quando chegar ali. Ali existe, sim, alguma conversa que dá a entender que existe um alinhamento ali, um direcionamento, uma ação conjunta, poderia dizer até orquestrada, para que as coisas sigam de determinadas formas. E ali, com a fala do juiz. Caio estudou direito. Isso é evidente que o juiz tem que se manter distante de casos como esse, não? Não, em termos, Edgar, porque é o seguinte, com a revolução tecnológica, né, a oralidade dos despachos pessoais entre o julgador e o acusador, portanto, entre juiz e promotor, que se davam aí nos gabinetes, ela foi substituída pela privacidade dos aplicativos de mensagem. Portanto, trata-se de conversa privada, como sempre foi. E ainda tem aí a agravante colocada numa das notas lidas pelo Vini, da questão da proximidade, da amizade entre os membros da Força Tarefa. Esse episódio aí, batizado de Vaza Jato, ele é reflexo do apagão moral da esquerda, para usar uma expressão consagrada pela nossa colega Vera Magalhães. Isso aí é um mix de cegueira ideológica, jornalismo militante e antipatriotismo. A gente tem que chamar as coisas pelo que elas são. Eu sempre reitero isso. O que foi essa conversa entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol? Eles falam sobre ações penais, né, e discutem a melhor estratégia para acusação e julgamento. De quem? De pais de família trabalhadores? Não, de bandidos, pô. Então, assim, é no máximo uma conversa criminal, não é uma conversa criminosa. Então são adjetivos aqui bem distintos. O criminal é relativo a crime, criminoso é relativo à prática do crime. Denota, inclusive, envolvimento no crime. E como bem trouxe aí o Zé Maria Trindade, a gente precisa lembrar o que é a Lava Jato. A Lava Jato é uma força-tarefa de combate ao maior esquema de corrupção da história, do Brasil não, da humanidade. Né? Então uma força-tarefa, ela pressupõe o quê? Esforços coordenados na busca pela justiça. Então é muito natural que o juiz Sérgio Moro, na qualidade de responsável por essa força-tarefa, ele coordenasse e colaborasse com esses esforços, visando o quê? Celeridade e efetividade judicial. Imagina que sonho isso, uma justiça ágil e que funciona, isso é o sonho de todo brasileiro de bem. O único crime, no caso dessas mensagens que vieram à tona, é a violação não autorizada de conversas particulares de duas autoridades públicas, né, o hacking, né, por assim dizer. E tem um outro ponto, a sua divulgação panfletária, ela não é crime, é só mau caratismo e jornalismo militante mesmo. Mas assim, bom, beleza, como você bem colocou, as conversas vieram à tona, elas estão lá. Vamos especular que sejam todas integralmente verdadeiras, né? Vamos falar do trecho que mais importa, que é sobre as provas do caso Lula, né? O que foi discutido ali nessas conversas não foi a licitude e a pertinência das provas, mas se elas eram robustas o suficiente para resistir a um processo judicial que sofria pressões políticas e sociais inéditas para que não prosperasse. Nunca antes na história desse país, Edgar, houve uma campanha tão articulada para livrar um criminoso da cadeia, como no caso Lula. Você tinha atores globais engajados, havia intelectuais engajados, a elite do magistério acadêmico, né? Portanto, o corpo docente das universidades estava todo engajado, toda a inteligência progressista, os idiotas úteis, aí na acepção soviética do termo, o sindicalismo pelego, era todo mundo junto por Lula livre. E Lula livre, a gente já falou aqui, é uma narrativa mentirosa. As provas que incriminam o Lula, que aliás foram habilmente colhidas e dispostas pela força-tarefa da Lava Jato, elas foram examinadas por outros 19 juízes naturais, além do Sérgio Moro. Você tinha 3 desembargadores no TRF4, 5 ministros no STJ e 11 ministros no STF, 8 dos quais nomeados por Lula e Dilma. Então assim, e aí o outro ponto, sobre provas nos crimes de colarinho branco. É claro que em todos esses casos de crime de colarinho branco, as provas elas não costumam ser cabais, porque não existe recibo de propina.
corrupção não é lançada no livro caixa. Você não abate do imposto de renda o que você fez de lavagem de dinheiro. Então, o máximo que você pode fazer é verificar o batom na cueca, mas você não flagra o ato em si. O que o Zé falou pra gente no início, uma coisa, eu acho interessante essas colocações e esses posicionamentos, e isso vem à tona, é claro, como eu disse, usado por adversários para tentar desqualificar uma operação que buscou trazer aí à tona todas as corrupções feitas no Brasil durante muito tempo, mas também não deve colocar um pano em cima para que a gente não veja a realidade dos fatos. Uma conversa privada que diz respeito a um fato público, de direito de todo brasileiro de saber, que confiar na sua justiça, não deve por essa alegação ser menos importante. Eu acho que tem uma importância aí. A mistura do público e do privado, que se falou e que se criticou tanto nos governos do PT, se faz nessas coisas mais comezinhas do dia a dia, nessas conversas de WhatsApp. Eu acho que a tecnologia vem para propagar as coisas e agilizar muitos processos, mas ela vem também para revelar, Caio, muito da natureza humana e muito das motivações que vão se tornando cada vez mais evidentes aos olhos da justiça de cada um. Cada um tem um senso por si da justiça. Eu acho que, por exemplo, você juntar uma vontade própria, você falou um termo aí, eu não acho que você pode robustecer uma prova a ponto de transfigurar essa prova ao seu bel prazer para atender um interesse teu. Isso é justiçamento, a gente já até falou aqui. Eu acho que tudo isso que vai ainda ser desenrolado a partir dessa bomba que veio, sei lá se isso vai ser realmente uma bomba, a gente vai entender logo mais, ela serve para a gente mostrar muito bem que esses termos utilizados muito comumente hoje em dia, o bem, o cidadão do bem, o mal, uma coisa que não diz, que não reza a minha cartilha é o mal, isso aqui é o bem, então eu estou do lado do bem. Trindade sabe muito bem disso, esse jogo acontece, Zé, e vem à tona exatamente nesses momentos comezinhos, como eu falei aqui, você se lembra muito bem, Trindade, na ocasião do vazamento, uma operação que, diga-se de passagem, vazou, inclusive naquele caso do Lula, que foi gravado a posteriori do limite legal das gravações, quando da tentativa de colocá-lo como ministro, Trindade. E aquilo lá foi então o quê? Foi ilegal, mas foi moral? Porque dizia respeito ao interesse de todos os brasileiros que a justiça fosse feita da melhor forma. Agora, nesse caso, esse vazamento de um hacker aí, que pegou essas conversas e jogou, e o site Intercept publicou. Isso então, o que é? Isso é ilegal, é imoral, fica muito confusa a história. A gente tem que olhar com um certo distanciamento as coisas, assim penso eu, Trindade. Olha, Edgar, tem o tal do espírito do tempo, que é importante, né? Você falou de vazamento aí, gravaram o ex-presidente Lula e gravaram a presidente da República em exercício. A mulher do Lula. E jogaram e vazaram. Não só gravaram, como vazaram. Então, o oficial, o Estado fez isso. Não é? Isso, e todo mundo achou ali bonito, bom, porque ajuda ali o espírito do tempo. É nesse espírito do tempo que eu coloco que a Lava Jato é uma força-tarefa com colaboradores de vários setores, né, na tentativa de mostrar exatamente que o país estava dominado por uma quadrilha. E aí todo o esforço foi nesse sentido. Foi natural, os filmes sobre os livros, filmes, falam exatamente desse papel do Sérgio Moro. É evidente que eles ligavam, juiz, precisamos de uma autorização tal. Isso no meio da noite, natural, todo mundo sabia, todo mundo sabe. A novidade é esse ato explícito de mostrar exatamente a crueza. Aí cai naquela história lá, se as pessoas soubessem como são feitos os queijos, cachaça e política, não consumiam nenhum deles. Então agora coloque o jurídico também, o judiciário também. São os bastidores, Edgar. Essas coisas fedem. Mas um queijinho não vai prejudicar tanto a minha vida. Mas tem uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente pensar.
A gente tende a tratar a justiça como ela, em tese, deveria ser tratada, como alguém que analisa os dois lados dos fatos, analisa os indícios, analisa as provas e, em cima disso, toma uma conclusão. O que a gente não para pensar e o que a gente esquece é que juízes também são imbuídos de ideologia. Quando eu já falei aqui, inclusive, várias vezes, que nada está livre de ideologia, todo mundo está em algum espectro da direita, da esquerda, do centro, onde quer que se coloque, eu acho que é uma grande verdade, na verdade. Existe uma ideologia por trás de quem julga também, e eu acho que isso fica muito claro quando a gente vê uma clara tentativa de construir uma narrativa específica com o uso da justiça. Isso é só 1%, segundo o editor Leandro Demore, do Intercept, do que vazou até agora. Ele já deu a entender em entrevista hoje cedo, inclusive, que vai ter mais um nome envolvido em denúncias, e esse nome é o Rodrigo Janot. Só fazendo uma complementação aí ao que a gente colocou. Eu acho assim, informação, ela pressupõe credibilidade, né? E aí eu queria fazer só algumas considerações sobre o Glenn Greenwald, que é um dos autores dessa matéria, ele é fundador desse panfleto aí, The Intercept. E também, só para pontuar também, eu tive o prazer de conhecer o Glenn no programa Pânico, e eu faço questão aí de preceder a crítica com elogios, porque ele é um cara extremamente gentil, inteligente e muito corajoso. Mas é um jornalista militante, e nada contra a militância, desde que ele a reconheça e a assuma perante o grande público, né? Todos os ouvintes aqui da Jovem Pan sabem que eu sou escancaradamente de direita, me considero politicamente conservador, e inclusive já abri os meus votos tanto na eleição de 2016 quanto de 2018. Né? O Glenn, por sua vez, ele já deu entrevista à CNN por ocasião do processo de impeachment da Dilma, afirmando que o afastamento da presidente era ilegítimo e antidemocrático. Mais pra frente ele começa a utilizar inclusive a nomenclatura do golpe, essa narrativa. Some-se a isso o fato dele viver em união afetiva com o David Miranda, que é militante LGBT, filiado ao PSOL e suplente de Jean Willis. Você já percebe que ele é tão de esquerda quanto eu sou de direita, com a diferença que eu tenho uma relação um pouquinho mais transparente com o público. Eu queria ler para o ouvinte da PAN um tweet do Glenn Greenwald. Olha isso aqui. Ironicamente, as mesmas pessoas que divulgaram as conversas privadas de Lula agora estão tentando se colocar como vítimas de uma terrível invasão de privacidade. Lembra? Vamos lá, fazer a distinção básica. No caso do grampo do Lula e Dilma, é uma interceptação telefônica judicialmente autorizada, pessoal. A controvérsia naquele caso específico é que houve o vazamento de um trecho, alguns minutos além do horário da ordem judicial, que suspendia a gravação. Isso muda tudo, né? Não, isso torna a validade jurídica discutível, mas vamos lembrar que o STF, portanto o grau máximo da justiça brasileira, suspendeu a nomeação do Lula como ministro. Ele não conseguiu faturar o foro privilegiado e não conseguiu escapar da Lava Jato. Não só isso, o Moro não foi condenado pelo Conselho Nacional de Justiça por esse ato. Portanto, a gente tem a resposta para a sua pergunta, Edgar. Não foi nem ilegal, nem imoral. A comparação, ela é sem cabimento, porque no caso da Lava Jato, você tem um grampo autorizado. Você mesmo disse que ele não assumiu, porque isso é que ensejou a justiça. Né? Como assim? Ele não assumiu como ministro chefe da Casa Civil no governo Dilma por conta desse vazamento. Justamente, que era ilegal, provando que ele não é ilegal. Não dá para cravar, que era ilegal perante a lei, estava fora do tempo de permissão que a lei autorizava as gravações. Isso está publicizado de uma maneira maciça. E ele não assumiu por conta disso. Quer dizer, em função de um ato ilegal, ele resultou num efeito que aí talvez tenha muito a ver com o que o Zé falou. Se o ato fosse cabalmente ilegal, a justiça não o consideraria. Mas foi esse espírito do tempo... E o Moro seria condenado por ato ilícito. Esse espírito do tempo que o Zé se refere, ele foi muito movido por essa declaração. Que foi aquela assim, tipo, opa, vazou a coisa mais importante que a gente precisava para que ele não assumisse como... Não estou julgando, hein? Estou dizendo que ele devesse assumir, não. Eu estou só olhando as coisas de uma maneira... E aqui também não se pode desqualificar o trabalho do Glenn Greenwald única e exclusivamente por ele ter uma união estável com o David Miranda. O Glenn Greenwald, aliás, é um dos jornalistas mais premiados e bem-sucedidos do mundo nos últimos tempos e é um dos responsáveis, por exemplo, por divulgar para o mundo o caso Snowden. Eu acho que
dizer que Glenn Greenwald está ideologicamente comprometido única e exclusivamente por ser casado com o David Miranda é basicamente reduzir Perfeito. a credibilidade que ele tem, que é muita, Caio. a pouca. E outra, a gente tem que entender que o David Miranda vive no Brasil e o Glenn Greenwald também. Uma vez que o Glenn Greenwald vive no Brasil, ele tem todo o direito, inclusive, de destrinchar a política brasileira como grande jornalista que ele é. Aliás, grande jornalista que não foi colunista da CNN ou empregado da CNN, que já deu entrevista para apenas. E que fez uma entrevista com o Lula que, na minha opinião, foi das mais firmes, né? Muita gente falou que os jornalistas ali do El País e a própria Mônica Bergamo foram condescendentes com o ex-presidente, e a entrevista do Glenn, se vocês puderem assistir, para mim foi a mais firme. Ele bateu forte ali no presidente em várias questões e não posou de amiguinho, que é o papel do jornalista. Mas falar E o das último relações... ponto, só um último ponto, Caio, desculpa. O último ponto é o seguinte, por mais que a gente fale de relação homoafetiva do Glenn com o David, nada disso apaga o que é fato. A gente começa a se preocupar com esse tipo de perfumaria para desviar a atenção do que realmente interessa. O vazamento de mensagens que são, sim, escandalosas por parte do judiciário brasileiro. Não são Vamos focar nas mensagens? Não são escandalosas, e falar das relações pessoais é importante para traçar o perfil, mas vamos ficar no objetivo então. A verdadeira opinião do Glenn Greenwald, ela transborda nas suas manifestações públicas. Olha o que ele diz sobre essas autoridades que tiveram as conversas hackeadas. Abre aspas para o Glenn. Os promotores da Lava Jato não são vítimas, eles são o oposto. Qual é o oposto de vítima, Edgar? O oposto de vítima é agressor, é algoz. Agressor de quem? Dos maiores corruptos do Brasil? Ó a Lava Jato em números: 429 réus, 159 condenados, 2.249 anos de penas, 13 bilhões de reais em recuperação. Vamos voltar aí para o Paulo Guedes, então, de todos os piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político que se associaram contra o Brasil. O Intercept, o Glenn, quer ir atrás de quem? Dos homens mais corajosos da República. Quem que se insurgiu contra a cleptocracia pela primeira vez para colocar os poderosos atrás das grades? Mas, Caio, políticos de todos os partidos, os maiores empresários do Brasil. Isso não é jornalismo, isso não é imparcialidade. Vai, Caio, só rapidinho, Paulinho. tipo uma frase básica: os fins Não justificam os meios. É claro que todo mundo acha incrível tudo que a Lava Jato fez, desmascarou, Exato. que tem muito bandido de fato preso, pessoas que Mas, realmente Paula, foram não tem culpadas. nada de legal na conversa do Deltan com o Moro. Caio, não só tem... você no mundo Paula. acha isso. Muita gente está questionando e eu acho que é válido o questionamento. Não quer dizer que ninguém é contra a Lava Jato ou os resultados dela. Eu, de fato, não sou. Paulinho, Acho incrível desmascarar esses criminosos, mas pela via legal, Rapidinho. da forma como é feito para todo e qualquer brasileiro. Eu preciso rapidamente, Rapidinho, Vini, eu senão acho que vai é cair a importante rede dizer aqui. que a reportagem do The Intercept não inocenta ninguém que a Lava Jato prendeu, mas joga ali uma mancha da forma que eles Corrupção. aceleraram Pode jogar, os meios isso. para justificar os fins. Isso. Trindade, vamos lá. Estamos com o tempo já na ponta da agulha. Para fechar, Zé. É isso mesmo, é a repercussão do dia, vai dar o que falar, mas juridicamente eu acho irreversível tudo que aconteceu e as condenações. Valeu, Trindade. Obrigado pela conversa, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Bom dia.